Olá, bem-vindo, bem-vinda novamente ao segundo episódio do podcast sobre os processos coletivos do Sindiúpes na rede municipal de Serra. Aqui você vai ficar sabendo de tudo. Bom, continuando, a gente vai apresentar o nosso diretor Paulo Loureiro, que está aqui, que é o secretário de comunicação, também é o coordenador da Rede Serra e também secretário de comunicação da CUT, doutora Ângela Perini, doutor Luiz Felipe, que são do departamento jurídico. Bom, no episódio anterior, a gente parou no processo da progressão, mas agora a gente tem mais alguns processos para conversar. Paulo, qual é o assunto de hoje? Olá, continuando o diálogo aqui com o departamento jurídico, tentando melhorar a comunicação com o nosso filiado, com a nossa base no município de Serra, vamos continuar então aqui seguindo o processo chamado da Lei Mota. É um processo antigo que envolve muita gente, um recurso muito bacana que nós estamos dialogando e estamos próximos de chegar a um acordo, talvez. Doutor, você pode retomar aqui então a Lei Mota? Sim, Paulo. Saudações. 1997, é isso? 1996, 97. É um reajuste, né? De um índice de correção monetária de 95 a 96, né, que era para aplicar em 96, era 39,43% de aumento, por lei, que se chama Lei Mota, né, e não foi cumprido, né, pelo município de Serra. Na época realmente era uma questão de ajuste salarial de toda a carreira, obviamente, não era um reajuste salarial. Não, mas é também que tinha uma inflação galopante na época, né? Uhum. Então não é 39%, não era esse absurdo, não. Hoje 39% é muita coisa, mas naquela época... Enfim, mas o que aconteceu com esse processo foi que a gente ganhou e na fase de execução o município conseguiu decepar um pedaço do nosso percentual, né? Ele conseguiu convencer o tribunal que existia uma prescrição, quer dizer, uma prescrição é aquele instituto que extingue o direito, uma parte do direito, né, pelo menos, pelo decurso do tempo. E a gente brigou e pelo menos conseguiu que ainda tivesse algum percentual a ser aplicado. E a gente hoje entende que o percentual ele é um pouco maior de 13%, tá? Para ser aplicado para toda a categoria. E a gente está pedindo exatamente o implemento desse reajuste atualmente no processo de execução. E estamos esperando uma decisão da juíza, né? O mínimo que deve ser implementado, né, segundo o próprio razoado do município, é 3,98%, que ficou para trás. Então isso é o mínimo, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando o senhor fala de execução, é uma execução coletiva ou cada um vai ter que entrar com um processo para poder executar o percentual daquele trabalhador que tem aquele salário específico? Como é que é essa execução? As execuções do Sindiúpes são coletivas. Todas coletivas. Todas coletivas. Sim. Então vai sempre ser a mesma coisa para todo mundo. E o andamento vale para todo mundo. Na verdade, primeiro de tudo tem que se reajustar o salário dentro desse percentual. Depois a gente vai pegar o retroativo, né? A gente vai calcular o retroativo. O que nós estamos tentando desde 2001 é que seja reajustado o salário. O salário. Só 22 anos. Seguindo então com a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, sobre o processo do biênio. O que é que se pode esclarecer para a categoria? Primeiro, explica o que é biênio. Biênio são progressões, né? Que eram anteriores à lei de progressão de 99, não é isso, doutora Ângela? Porque houve uma alteração no plano de carreira do magistério em 99. Quando essa alteração aconteceu, tínhamos 2 biênios que a gente estava discutindo administrativamente. Biênio de 96 e 98. Então, para quem estava nessa época. Pois é, o de 96 foi implantado, mas foi implantado a menor. Era de 5%, eles implantaram já com o percentual da nova lei. 3%. 3%. Mas, como era referente à velha lei, tinha que respeitar a lei velha. E um outro que estava para ser implantado e não foi, a lei nova entrou sem que ele fosse implementado na carreira do magistério. Aí, então, eu entrei com essa ação desses 2 biênios, dessa forma, a diferença de um e a implementação do outro. E logo em seguida tivemos o outro processo, porque também não foi cumprido nem o novo estatuto também. E como é que eles estão hoje?
Hoje estamos em fase de execução, esperando também uma decisão sobre a implementação em contra-cheque daqueles que são beneficiados, né, pela decisão, para que haja uma rúbrica chamada biênio, uma nova rúbrica biênio, né, implementada em contra-cheque. E aí a gente consegue fazer o quê? O pagamento, o cálculo do retroativo. Esse processo aí sim é de um grupo restrito, porque só alcança as pessoas que estavam lá antes de 99. Antes de, na verdade, de 90. Para você completar a biênio, você tem que ter 2 anos, no mínimo. Né? Isso. Então, que todo o pessoal que entrou de 98 para frente não está nesse processo. Né? É um processo de um grupo bem restrito. Bem específico, né? Podemos seguir? Então tá, seguindo. O processo sobre 1/3 de férias sobre 45 dias. Lembrando que nós, da educação, professores, temos direito a férias de 45 dias. Nós temos 30 no final do ano e 15 no meio. Só que o município nos paga somente sobre 30. A maioria dos municípios já estão pagando corretamente, inclusive o município de Vitória. Mas Serra, nós já vencemos, não levamos. Como é que está? Em que pé está esse processo? A gente em breve vai fazer o quê? Uma comunicação para a categoria e que a gente vai começar o processo de execução dele. E a gente ainda está em dúvida se a gente vai coletar documentos ou não. Estamos tentando pegar esses documentos diretamente com a prefeitura, para evitar de chamar toda a categoria para trazer a documentação. Se a gente conseguir levantar toda essa documentação do período que vai ser calculado, né, a gente não vai informar a categoria que a gente já conseguiu e que a gente já deu início aos cálculos do processo de execução. Se não conseguiu, vai chamar a categoria. Vai chamar a categoria para trazer tudo no sindicato. Tá. Tudo isso envolve tempo, né? Porque se não precisar, né, doutor? Então agilizaria esse processo. Sim. Ok? Eu quero falar dos outros dois. Tá, ok. Então, seguindo, processo de atraso de salário. O processo de atraso de salário já está em cálculo, já está fazendo cálculo. Esse é o pessoal que teve atraso de salário em 95 a 97. Tá? Como assim? O pessoal teve atraso de salário e vocês estão pedindo o quê? Esse processo é o seguinte, era assim, quanto mais, era corriqueiro, era praxe o município pagar em atraso. Era Serra, era Guarapari, então nessa época nós entramos com esses processos para pleitear a correção, porque naquela época, gente, a inflação era 80% ao mês. Né? O salário já saía muito defasado e atrasado era muito mais defasado. Exatamente. Ainda. Então a gente entrava para pedir a correção desse período, desse atraso, porque às vezes eram atrasos, né? Serra chegou a atrasar 6 meses de salário. Então imagina, numa inflação, né? Então é isso, é essa correção entre a data que deveria ter sido paga e a data que efetivamente foi pago. Correção monetária e juros. Isso. E isso já está em fase de execução. Isso já está em fase de cálculos. O nosso contador do Sindiúpis está fazendo cálculo de cada um, já com as fichas financeiras. Tem noção de quantos trabalhadores estão envolvidos nisso, doutor? Em 95, 97, cerca de 1.000. Inclusive, sobre essa questão de atraso de pagamento, teve um período, acho que foi em 96, isso aqui foi o Mota. Acho que foi em 96, que até a gente conhece o processo, a gente deu um nome, que a gente dá nome nos processos, né? Coletivos, o nome dele é Banestes. Porque o que o prefeito fez? Ele não tinha dinheiro para pagar, estava com salário, acho que com 6 meses de salário em atraso, mas não foi nesse período não, foi posterior ou anterior, não lembro agora. E aconteceu o quê? Fizeram o quê? Aí o prefeito fez um acordo com o Banestes, tipo assim, ficando como um fiador. Os professores iam lá, pegavam empréstimo no Banestes no valor do salário, mas o professor ficava com o custo do encargo e dos juros da correção. O município só se comprometia com o Banestes pagar o principal. E aí a gente entrou com esse processo também para as pessoas que fizeram o empréstimo e que nos procuraram. Aí também ganhamos está saindo agora. O dinheiro já está depositado no processo e agora falta só sair os alvarás e um pequeno grupo que vai receber por precatório. Esse já está saindo. Uma notícia boa, pelo menos. Temos mais algum processo? Tem mais um. Os processos da Serra, como a doutora falou, são bastante processos
eles vão pingando ao longo do tempo, né, doutor? Nunca deixou de se pagando aos poucos, principalmente os mais antigos. Tem um outro aqui também que eu acho, desculpa eu interromper, o da carga horária especial. Esse processo é um processo em que teve um determinado momento que a Procuradoria fez um entendimento de que o salário do professor na carga horária normal dele respeitaria a titulação e o avanço de carreira. E o que ele fazia em extensão de carga horária era pago pelo piso do nível. E aí nós entramos com esse processo e ganhamos. Esse processo está na fase de execução. E eu olhei hoje, até fiz a petição, vamos ver no que vai dar, mas me parece que o município perdeu o prazo para impugnar os cálculos. Né? O prazo seria de 30 dias, ele fez a carga no processo dia 1º de fevereiro e não entregou o processo até hoje. Então quer pagar. Então, alguma coisa quer pagar. Se tudo se confirmar, esse vai andar mais rapidinho um pouquinho. Mas o que acontece mesmo, Tânia, é o seguinte, o que se verifica é que vai mandato, entra mandato, sai mandato, o que mais importa é ter a Procuradoria Geral para empurrar os processos e para que outro mandatário, né, eleito, pague a dívida do magistério municipal. São as manobras. Isso está ficando feio. Isso está ficando feio, sabe? Isso está ficando insustentável. E a culpa às vezes, fica por conta do advogado do Sindiúpios, mas não é. Existe um sistema judicial que está pronto para segurar exatamente essas vontades de jogar essas dívidas de mandato fora mandato. Como jornalista sindical, as pessoas me perguntam muito, porque eu trabalho também para outros sindicatos, então, mas o processo, mas quando que vai sair? Encare como uma poupança. Sim. Em que você não sabe quando é que vai sair, mas é uma poupança. Porque quando sair, vai sair com juros e correção monetária. E não se apegue a isso, porque a gente não pode ficar... como é que fala? Vivendo em função de um processo que você não sabe quando é que ele vai ser pago. Porque a justiça demora, porque a justiça é lenta, porque existem muitos recursos, porque existem procuradores que são procuradores só para poder atrasar os processos, para defender o município contra os seus cidadãos. E jogar para frente. Então, acho que a gente tem que falar isso para o Mas importa uma obra, né? Mas importa é inaugurar uma obra, né? Dessa dá voto, né? Essa dá voto. Queria também falar, Tânia, rapidamente, que nós estamos com um problema seríssimo no município da Serra, que é o concurso público. Estamos 10 anos de concurso público, né? Estamos, inclusive, já pedimos a doutora para fazer um estudo se cabe uma ação, porque há um concurso em vigência, mas que o concurso foi paralisado por questões contratuais e não conseguimos dar andamento. Então, estamos 10 anos, metade das pessoas da Serra hoje são contratados. Isso está nos dando problema. São os DTs? São os DTs. Isso dá problema de várias maneiras, né? Previdência, repercussões negativas, ruins, e precisamos da posse, porque a nossa luta sempre foi por concurso público. Por último, também queria falar da importância da filiação dos trabalhadores ao sindicato, porque esse departamento é fundamental, eles vão protegê-lo das dificuldades que o município impõe. E, por vezes, não conseguimos resolver, dialogar politicamente, temos que buscar a saída ao remédio jurídico. E aqui, nosso departamento está aqui, firme e forte, para contribuir, para defendê-los. E tem mais coisa. Às vezes, quando você vai cumprir uma decisão, o município de Serra, ele pode cumprir uma decisão, ele só olha quem é filiado ao Sindiúpios. Só os substituídos. Quem tem contribuição sindical mensal, e só, por exemplo, um terço de férias que a gente já pediu cumprimento agora, para passar a pagar 45 dias, e se ele começar a pagar só para quem tem contribuição do Sindiúpios? Isso é uma possibilidade. Então, assim, a filiação é muito importante. Fundamental. O trabalhador precisa saber que um departamento jurídico não funciona sem dinheiro. Qualquer recurso que você faça tem que pagar para poder entrar com os custos de contador são caríssimos. Os custos de uma perícia é caríssimo. São 250 mil reais um processo desse, tá? No mínimo. 250 mil reais. Pois é, e o trabalhador também tem que contribuir com o sindicato. É fundamental que o sindicato tenha estrutura para poder lutar por ele. Sem dinheiro, pagar a luz, pagar a água, advogado, não tem como. Não dá para funcionar. Então, e a gente sabe que a reforma trabalhista de 2017, ela veio para calar os sindicatos, para impedir que o trabalhador fosse para a justiça e sufocar financeiramente as entidades
coletivas que não recebiam, que recebiam a contribuição anual e agora não recebem mais. O Sindiúps está fora disso, né? Vocês hoje conseguem se manter com os trabalhadores filiados e isso é muito importante. Bom, gente, eu quero agradecer a todos, agradecer a doutora Ângela, doutor Luiz Felipe, desculpa, o Paulo, e eu abro agora para vocês fazerem aí as considerações finais desse nosso último episódio sobre os processos da Serra, mas nós vamos fazer outros episódios sobre processos de outras redes para que todo mundo fique a par do trabalho do Departamento Jurídico do Sindiúps. Vamos lá? Vamos começar com o doutor Luiz Felipe. Bom, vou saudar mais uma vez, né, a categoria, dizer que a gente tem estado em clima de emergência sempre com Serra, lá no jurídico. Eu e a doutora Ângela estamos, junto com o doutor Pedro, que são 3 advogados, sempre procurando agilizar esses processos e a gente tem muita esperança que isso termine, muita coisa até o final desse ano ou até 2024 com a virtualização dos processos. E a gente está sempre também à disposição para dar as informações. E Paulo também vai continuar fazendo aqueles informativos jurídicos para a categoria, né, desses nossos processos. Querida doutora Ângela. Obrigada. Eu queria dizer à categoria que me conhece, né, bem, que eu, na verdade, milito na Serra desde 1984. Fui professora, depois como advogada, também fui da base, fui da coordenação, fui do sindicato à época. Que ouçam as informações oficiais do sindicato, né? Que dê menos atenção às fake news, aos boatos, e quando tiver dúvida, nos procure. Nós temos lá os advogados, os estagiários, os funcionários do departamento jurídico, além, claro, né, e principalmente os diretores. Então, a gente não tem interesse nenhum em passar informação errada. Muito pelo contrário, nosso interesse é manter vocês o mais bem informado possível. Nós estamos à disposição para isso. Muito obrigada. Paulo? Bom, agradecer também aqui, né, a categoria, agradecer o departamento jurídico, Tânia, nossa jornalista, e dizer para a categoria que a direção do Sindicato Coletivo da Serra está firme na luta, empenhada em garantir os nossos direitos. O prefeito já anunciou uma recomposição salarial, não oficializou ainda, em breve nós vamos estar informando a categoria. Agradecemos, sim, o setor jurídico do nosso sindicato é fundamental nessa luta do município da Serra, com de vários processos ganhos e não cumpridos. Bom, chegamos ao fim, mas você é nosso convidado a assistir o nosso canal de podcast chamado Diálogos da Educação. Bom, então até o nosso próximo episódio.